Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, a aula de hoje vai ser sobre ligação de lâmpadas fluorescentes. Muito bem, então quais são os objetivos da aula? Inicialmente, eu farei uma apresentação de reatores para lâmpadas fluorescentes. Na sequência, circuito elétrico do acionamento das lâmpadas fluorescentes e a utilização de esquemas elétricos, funcional, unifilar e multifilar. Muito bem, falando do reator convencional, né? Tá, aqui nós temos imagens, né, de dois exemplos práticos de reator. E o reator, ele basicamente ele é um elemento, ó, por esse carinha aqui dá até pra gente ver o esquemático. Ó. Ele é um elemento que vem em série com a fase. Tá? Nós temos a fase e o nêutron, que vem lá da rede elétrica. Então a fase passa pelo reator, o reator chega no filamento da lâmpada, ok? Passa energia por um contato chamado de starter e retorna para nêutron. Então o esquema multifilar é esse daqui, ó. Tá? Nós temos o terra aqui na carcaça da lâmpada, né? Porque nós temos um reator no circuito, que é esse carinha. Então no reator nós temos o nêutron, sai a fase, passa aqui por esse filamento da lâmpada, passa pelo starter, passa por esse outro filamento e retorna para o interruptor. Se ele estiver fechado, continua a corrente e vai para a fase. Tá? Quando eu falo a corrente vem da fase e vai para nêutron, ou vem do nêutron e vai para a fase, isso daqui é indiferente para nós, porque a corrente ela é alternada. Lembra lá da senoide? Então, hora ela é positiva, ou seja, vem da fase para o nêutron, e hora ela é negativa, vem do nêutron para a fase, tá certo? O conceito é esse. Então, nós temos aqui o diagrama funcional e intuitivo, né? O interruptor já vimos várias vezes. Aqui é a novidade, a lâmpada fluorescente com o starter, e aqui o reator retornando para o nêutron, certo? O diagrama unifilar do reator convencional é tranquilo também. Ó. Chega aqui o nêutron, fase terra. Na lâmpada aqui vai ficar o terra, né, no caso. Passa lá para o nosso interruptor. Aqui é o conjunto lâmpada e reator, tá certo? E passa para o nosso interruptor a fase com o retorno, né? Então aqui no kit acabou ficando o terra e o nêutron, certo? Então aqui o esquema funcional do reator, este daqui, né? Reator convencional. Então perceba, o funcional é aquele mais simples, né? Mais simples de todos, porque demonstra os elementos como eles são. Aqui é como seria o reator real na prática, esse daqui é a lâmpada fluorescente na prática. O starter aqui que não está muito claro. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Em geral o starter ele tem um capacitorzinho junto para amenizar o pico de tensão, porque é através de um pico de tensão do reator que faz com que os elétrons recebam a pancada e comecem a circular dentro do tubo, tá? No vapor de mercúrio que tem aqui dentro. Daí esse vapor com os elétrons faz com que surja um fluxo de cargas de um lado para o outro e a lâmpada emite luz. Muito bem. Agora falando um pouco sobre reator duplo de partida rápida, qual a diferença? Uma clara aqui já é o número de fios, né? Aumenta bastante. Então, nesse tipo aqui de reator, trabalha-se normalmente aí com 8 fios. Tá? A gente vai entender melhor através do diagrama multifilar aqui. Tá? Aparentemente é um diagrama um pouquinho mais complexo, né? Com relação ao reator convencional. Mas é o seguinte, ele é utilizado, o reator está aqui, ele vai ser utilizado para partir duas lâmpadas agora. Tá? Por isso que ele é duplo. E como que ele faz isso, né? Então a fase chega no interruptor, fecha o interruptor, chega a energia no reator. Tá? O reator libera essa energia para as duas lâmpadas que retornam com essa energia para o reator.
passando pelo reator, vai lá para o outro lado para ter o retorno dessa energia e voltar para neutro, tá certo? O terra ele deve vir nas duas lâmpadas, né? Aqui, quando eu tenho um reator, eu conecto o terra aqui no sistema das lâmpadas fluorescentes. Muito bem. O esquema unifilar do reator duplo também não vai ter muito segredo, né? Chega aqui o neutro, faz o terra, passando aqui pelo sisteminha, vai ficar quem? Vai ficar o neutro e o terra. Indo lá para o nosso interruptor, temos a fase e o retorno. Então o diagrama ele é o mesmo que nós tínhamos visto lá para o reator convencional. Porque o que mudava lá no reator convencional é que ele tinha um starter, mas estava aqui dentro desse circuito, né? Dentro dessa parte aqui. Então, em termos de instalação, o que chega é esse carinha aqui, lá da rede, né? Da rede elétrica, e o que vem aqui para o nosso interruptor é a mesma fase, o que sai aqui é o retorno. Então, basicamente, em termos de diagrama unifilar, é a mesma coisa que nós tínhamos para o reator convencional. E aqui nós temos o diagrama funcional, né? Então, no diagrama funcional, do jeito que eu expliquei lá no multifilar, né? Temos aqui a rede, que é apresentada por duas fases. Eu libero a energia por esse condutor, o condutor amarelo aqui de baixo, por exemplo. A rede mandou energia por aqui. Chegou aqui no filamento dessa lâmpada e no filamento da lâmpada de baixo. Retornou aqui da lâmpada de baixo, retornou lá da lâmpada de cima. Agora volta por aqui. Muito bem. Então perceba, a energia veio lá da rede, passou pelos filamentos e retornou por aqui. Quando ela retorna, ela já passa pelo nosso reator, que agora tem a função de limitar a corrente no circuito, tá? Então passa a corrente por esse filamento, retorna para a rede e passa a corrente por esse outro filamento e retorna para a rede, tá? Então esse diagraminha é um pouquinho mais chato de entender, né? Porque nós temos aqui duas lâmpadas sendo partidas com o mesmo reator, mas uma sugestão é que vocês assistam o vídeo várias vezes, tirem um print da tela, ou posso mandar também essa apresentação depois para vocês, tá? Para tentar seguir o caminho da corrente, para vocês entenderem como que esse circuito aqui ele é fechado, tá? Corrente é liberada por essa fase e o retorno é por essa. Tentem aí vislumbrar esse caminho aqui, ó. Né? Retornando aqui pelo reator, passando pelo outro filamento, lá do outro lado, e tem que retornar por esse fio preto, ok? E aqui eu coloco uma curiosidade, que seria o circuito eletrônico de um reator de partida rápida, né? Perceba, tem bastante coisa aqui, né? Algumas coisinhas aqui que dá para citar são os capacitores, né? Esses azuis aqui são os capacitores. O reator, né? Aqui no nosso circuito. Temos outros tipos de capacitores aqui, provavelmente capacitor de Ripple, alguma coisa relacionada a isso. Temos aqui os diodos, né? Diodos aqui de potência, e esses pretinhos aqui são diodos de controle, resistores, enfim, né? Provavelmente filtros aqui. Nós temos aqui vários componentes eletrônicos que fazem o reator funcionar e partir uma lâmpada, né, fluorescente, tá certo? Então, toda essa circuitaiada para ter aí uma lâmpada fluorescente funcionando de forma correta, certo? Bom, turma, a aula de hoje é isso. Eu estarei disponível no chat para tirar maiores dúvidas. E, como sempre, né, entre a segunda e a terceira aula, eu vou liberar uma lista de exercício para vocês resolverem. E qualquer eventualidade aí, algum circuito que não tenha ficado tão claro, pode entrar em contato.
que, dependendo do caso, faço uma reunião aí na última aula já para explicar essa parte da circulação da corrente no circuito. Principalmente do reator duplo, né, de partida rápida, que ele é um pouco mais complexo. Tá certo, turma? Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Até!